Olá pessoal, digam oi Lilica, oi Lilica. Eu sou a Lilica, professora de gramática e de redação aqui do cursinho Oficina do Estudante. Queria falar hoje um pouquinho com vocês sobre a gramática, que está presente sim nos exames vestibulares. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando, não cai gramática, o que cai é só interpretação de texto. Mentira, essas pessoas estão enganadas. Deem uma olhada nas últimas provas, os últimos anos, das principais instituições de ensino, vestibulares da FUVEST, da Unesp, da Unicamp, e vocês verão que o que eu estou falando é verdade. A gramática está sim presente nessas avaliações, nessas questões. Agora, como ela está presente? E aí vai a minha dica específica com relação a como estudar a gramática se preparando para os vestibulares, ou falando de outra maneira, olhar a gramática, analisar a gramática da nossa língua através de qual ângulo para a gente realmente se preparar para o modo como essa gramática é cobrada nos vestibulares. Olhe a gramática não como um conjunto de regras, não como um conjunto de normas que tenham finalidade nela mesma, ou seja, a gramática não pode ser vista, não pode ser encarada, não pode ser estudada como um conjunto de normas que termina nela mesma, ou seja, não é uma ciência que tenha como fim ela mesma. A gramática tem que ser encarada como uma ciência, entre aspas, é claro, como um conjunto de normas que precisa, deve e pode ser utilizada como uma grande ferramenta para me ajudar a me comunicar melhor. Então, acho que esse é o grande lance, essa é a grande virada, e os vestibulares perceberam isso, ainda bem, as grandes provas dos últimos anos perceberam isso. Exigir do aluno não um conjunto de nomes, não a famosa decoreba, mas fazer com que o aluno perceba que saber, conhecer um determinado aspecto da gramática da nossa língua pode nos ajudar e muito a nos comunicar melhor, pode nos ajudar e muito a entender por que a gente entende? Que quando se sabe uma língua, todos nós sabemos a língua portuguesa, a gente sabe se comunicar, né? A gente consegue dar sentido àquilo que a gente ouve e àquilo que a gente escreve. Saber uma língua, basicamente é isso, dar sentido ao que a gente ouve e ao que a gente escreve. Só que quando a gente sabe a gramática dessa língua, a gente muitas vezes entende por que a gente dá esse sentido. É como se a gente olhasse a nossa língua pelos bastidores. E olhando a formação do sentido pelos bastidores, ou seja, tendo contato com aspectos gramaticais, a gente entende melhor da nossa língua. E aí, por consequência, a gente se comunica melhor. Não só através da oralidade, mas também, e principalmente no caso dos vestibulares, através da escrita. A prática redacional, por exemplo, nada mais é uma prática que vai exigir que eu escreva da maneira mais clara e organizada possível, para que eu consiga, resumidamente, me comunicar no papel da forma mais clara e organizada possível. E a gramática, portanto, é uma ferramenta valiosa nessa finalidade da comunicação melhor. Portanto, atentem-se, a gramática é uma ferramenta que deve ser usada como um auxílio para buscar uma comunicação melhor. A gramática não é uma ciência fechada nela mesma. A famosa dobradinha sintaxe semântica, que está muito presente na maioria dos vestibulares, na maioria das provas de língua portuguesa dos vestibulares dos últimos anos, ilustra isso. Dependendo do modo como as palavras se relacionam na frase, ou seja, dependendo da função sintática que determinada expressão, que determinada palavra tem ou não tem numa determinada frase, no enunciado, a gente compreende de uma maneira ou de outra. A semântica nada mais é do que uma palavra, digamos, chique, que significa nada mais, nada menos do que sentido, do que significado. Então, qual é o valor semântico de determinada coisa? É a mesma coisa de perguntar qual é o significado de determinada coisa, de determinada palavra, de determinada expressão. Por isso que essa dobradinha está muito presente nas provas. Ela é a ilustração mais clara disso que eu comentei. O quanto saber a sintaxe, portanto, saber a gramática da língua é uma grande ferramenta para a gente entender por que o sentido se dá. Pensem nisso, lembrem-se disso e deem a real e valorosa atenção que a gramática precisa ter. Por enquanto é isso. Digam tchau, Lilica.
Tchau, Lilica!